aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Salve, salve, galera! Eu sou Samuel Leite e você está conectado ao podcast De Propósito. E para começar, eu já quero perguntar para você que está nos ouvindo: uma atitude individual tem o poder de mudar tudo quando executada coletivamente? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre mudança, sobre atitude, soluções e, acima de tudo, sobre histórias. Você pode até não saber, mas tudo isso é jornalismo construtivo. Quem vai nos ajudar a construir esse diálogo é a Ana Luísa Prudente, mineira, mãe da Manuela, jornalista e produtora cultural de formação, artista de coração e humanista por paixão. A Ana acredita nos seres humanos e no seu poder de transformar o mundo para melhor. Ela é cofundadora do portal Muda Tudo, uma plataforma que tem como missão lançar um novo olhar para um novo mundo. Muito bem-vindo, Ana. Maravilhoso, obrigada, Samuel. Adorei essa introdução. Gostou? Pois é, sempre bom ouvir de outra pessoa aquilo que a gente, pois é, pensou, idealizou. Muito bom. Obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui. Legal, Ana. Bom, acho que a gente pode começar como primeira pergunta, talvez a pergunta mais importante desse programa, que é que você explicasse pra gente o que exatamente é jornalismo construtivo. Vamos lá, jornalismo construtivo, hoje essa palavra, construtivo, construir, é o que a gente está fazendo agora, construindo uma nova história, para todos nós, porque a gente chegou num momento que já não faz mais sentido o modelo de mundo que a gente estava vivendo, Foram se esgotando todos os recursos, todas as perspectivas, o mundo se abrindo, a sensação de que não tem saída. E, na verdade, tem muitas saídas. E o jornalismo vinha acompanhando e, de alguma forma, ditando, estou dizendo o jornalismo tradicional, um modelo de mundo que estava focado muito no que não dá certo, no que não estava funcionando, nos problemas, sem apresentar nenhuma perspectiva. Então, o jornalismo construtivo surge neste cenário e começa na Europa uma forma de trabalhar os fatos que a gente considera relevantes para que a sociedade avance, porque com todo esse tempo que a gente vem aí cobrindo as notícias ou que a gente acha que realmente vale a pena mostrar para o mundo de uma forma com um foco no negativo, a gente construiu uma sociedade sem potência. Perfeito. Uma sociedade impotente, uma sociedade pelo menos com essa sensação, E aí tem até uma frase que acho que quem é jornalista e está ouvindo sabe que o jornalismo é o espelho do mundo. Isso. Mas de que mundo a gente está falando? Do mundo das desgraças, da violência, da corrupção. Claro, existe esse mundo, mas existe um outro mundo ou uma outra parte do mundo de muitas soluções, de muitas, enfim, muita coisa boa. Perfeito. E aí o jornalismo construtivo surge nessa ideia de que a gente precisa dar um quadro maior, mostrar realmente o mundo no todo, não só uma parte do mundo, Então, tudo bem, a gente tem que mostrar, é importante que se diga que não é que o jornalismo construtivo seja, olha, vamos falar só do que é positivo, Perfeito. Não, é falar dos nossos desafios por uma perspectiva positiva, ou seja, o jornalismo, num modelo tradicional, ele se encerra ali numa, quase que como um fato consumado, Não tem daí para frente como é que fica. Tanto é que esse movimento surge você começou falando de um indivíduo, muda tudo no coletivo, que a gente traz também essa frase, esse mantra, Sim. Porque é isso, o jornalista é também, aliás, é um dos principais protagonistas, numa sociedade que precisa se dar conta do seu potencial, não das suas fraquezas, porque aí a gente entra com esse outro lado que o jornalismo construtivo traz, que é de investir na potência da cidade, da sociedade, na potência humana. Então, quando você fala de uma notícia, dentro dessa notícia, você tem vários aspectos positivos. Pegando aqui um exemplo de uma tragédia, você tem a solidariedade, Sim.
Sim. Então, o jornalismo construtivo, ele traz esse olhar mais, vamos dizer assim, com este outro lado do mundo, ele joga esse foco, essa luz, né, no lado que está realmente funcionando, no lado das pessoas e iniciativas que estão transformando o mundo para melhor. Então, traz todo esse conteúdo que faz com que as pessoas entendam que não existe só tragédia e só violência, e ele também traz um olhar dentro desses problemas ou dessas questões que são parte também da sociedade, uma perspectiva positiva. Você fala do que aconteceu, claro, mas e daí? E depois, né? E isso está muito difundido na Europa e um pouco nos Estados Unidos. A Arianna Huffington, na época que ela estava à frente do Huffington Post, né, que fundou o Huffington Post, ela foi uma das primeiras a abraçar esse movimento, porque é interessante que eles perceberam que aquela história de que traduzindo, né, if it bleeds, it leads, quer dizer, se sangra isso tem, né, destaque. O sensacionalismo que a gente, por algum motivo, como veículo, foi criando o veículo, a mídia, né, e o jornalismo aí muito presente, criando essa quase como que essa ideia de que o mundo só tem realmente tragédia, está cada vez pior e não tem para onde correr. No entanto, você pega um livro do Steven Pinker, que é ele é um psicólogo, ele fala que o mundo nunca esteve tão bom de se viver. Perfeito. Menos violência, aí tem todos os dados, né, os gráficos do Bill Gates, que ele também traz. Então tem aí uma percepção errada, né, da nossa história, do nosso momento no mundo. É claro que a gente tem muitos desafios, ainda falando de Brasil então, né, mas a gente não vai sair disso se a gente não jogar uma luz nas possibilidades, né, no que está acontecendo, que está mudando para melhor, que aí você se inspira, aí você sai daquela frase do espelho, né, que o jornalismo é o espelho do mundo, né, a gente vai para o jornalismo move o mundo. Esse é o papel do jornalismo, engajar as pessoas numa mudança para melhor, senão não faz sentido, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Eu sou jornalista de formação, sou um apaixonado pelo ofício. Depois de algum tempo de profissão, muito focado em publicidade, digamos assim, que é como eu ganhei a minha vida. Estou me reencontrando com esse ofício e muito encantado de ouvir esse statement, né? Esse manifesto quase que você está dizendo aqui, porque eu divido das mesmas impressões. Eu me encantei por essa profissão exatamente por esse poder de transformar realidades e de contar boas histórias na essência. Porque no final do dia, nossa obrigação como comunicador é, claro, retratar as realidades, evidentemente, que é isso. Claro. É importante isso, sobretudo no mundo onde o fato precisa ser checado constantemente, né? O mundo da fake news, então? É gigante. Hoje em dia a gente tem, gente usando esse tipo de artifício para conquistar coisas. Isso o jornalista tem um papel ainda mais importante no sentido de certificar a realidade dos fatos. Mas mais do que isso, exatamente desse teu ponto de vista, é importante trazer a gente ser instrumento de uma transformação não só de realidade, mas explicar às pessoas que é possível transformar, né? Claro. Eu posso só fazer uma observação, porque, Samuel, eu, como jornalista, você falou, né? Eu sempre tive a sensação que eu não era tão jornalista, porque me incomodava muito estar nesse lugar de só ser, sabe, um mau agouro, só trazer notícia negativa. E eu era apresentadora, eu comecei no SBT aqui em São Paulo, no novo jornalismo do SBT com Boris Casoy, depois fui, enfim, para o SBT do Rio, sempre, aí jornal local, você imagina o que é um jornal local no Rio, né? Sim. Era todo dia a polícia sobe o morro, toda maquiada, toda para falar só coisa negativa, uma boa noite para você até amanhã. Que boa noite, gente, né? Então, por que a gente tem tinha essa necessidade? Aí vamos lá, para a audiência, sim, que as pessoas acabam, né, tem estudos que mostram. Isso, quando mobiliza você, né, quando te coloca no alerta, isso faz com que você realmente olhe, observe e queira entender, saber o que está acontecendo. Isso eu estou colocando, né, numa notícia mais desse dia a dia, que tem que, e ainda mais com a internet, o que você coloca para continuar mantendo uma audiência. Muita coisa, né, num tom que não faz o menor sentido, está muito acima. E eu, nesse momento que eu, com as mídias todas perdendo a força, né? E eu acho que, assim, isso é muito positivo, por um lado, porque abriu-se
né? Exato. A possibilidade de outras pessoas entrarem, esquecendo a fake news, mas muita gente podendo... Democratizou, de certa forma, né? Total, né? Deu voz às pessoas. A mídia tinha um poder muito grande, né? Era a dona da verdade. Que verdade é essa, né? E eu aí fui procurar, porque eu reuni um grupo de amigas que trabalharam comigo no GNT, inclusive o Muda Tudo é uma cofundação, quer dizer, eu e Patrícia Salamonte, que é a minha sócia, né? Que trabalhamos juntas no GNT, lá nas friscas eras lá né, do início que a gente fundou. E todo mundo desmotivado, que o jornalismo acabou. Gente, o jornalismo acabou, ele mudou, ou talvez, né, o modelo, o formato, mas qual que é o nosso propósito? Perfeito. Né? O nosso propósito é de realmente fazer com que a sociedade, como você bem disse, a gente tem que checar, né, as questões que estão fazendo com que a sociedade fique sem perspectiva, fique nas mãos de grupos, fique, né, sem entender o que é a realidade que ela está vivendo, né? O que ela pode, inclusive, construir em termos individuais, né? E a força que a gente tem, que todos nós temos, né? Perfeito. Então, é um pouco só para fazer lembrando aqui que eu olhava para o jornalismo, ao mesmo tempo que eu sentia que tinha esse valor, eu me sentia também, quase como se eu estivesse mentindo, sabe? Falando. Perfeito. Então, é engraçado. Tipo, não é só isso, né? Eu tô reproduzindo de fato um fato ali, enfim, a gente tá noticiando algo que aconteceu, mas o mundo é muito mais do que uma tragédia, tem outras coisas, ou outros pontos de vista dentro desse contexto. Claro, né? sempre tem, né? A nossa vida não é assim? Se você quiser contar aqui todos os nossos problemas, né? A gente pode focar nisso. Podemos aqui fazer uma terapia agora, mas o esse não é o ponto. resultado vai ser um abraço. É o único. A gente não vai ter algo propositivo ou sugestões de como resolver essa questão. Né? A gente tem que enxergar nossa própria vida, né? Os fatos por uma perspectiva. Tá bom, né? Como é que a gente faz agora? Eu queria voltar um pouco mais. Você fez contou um pouco da fundação, né, do Muda Tudo, contou um pouquinho dessas iniciativas, do teu início, esse, digamos, mainstream de jornalismo, mas eu queria voltar mais nessa questão da tua formação, queria saber um pouquinho mais como é que você conheceu o jornalismo, né, quais foram as suas referências, na sua família você tinha pessoas de comunicação, conta um pouco da pequena Ana. Voltando no tempo. Isso. Olha, na verdade, assim, foi um acidente. Eu virei jornalista por acidente, porque eu era bailarina até os 20 anos de idade, a minha vida era toda... Realmente, eu vivia por balé, para dança, né, dança contemporânea e para também o teatro. E aí eu morava nessa época, eu sou mineira, mas eu morava em Salvador nessa época, e aí tinha lá a TV Itapuã, que era uma retransmissora do SBT, que tinha uma produção muito forte, produção local. Ela realmente era, assim, o canal que mostrava que Salvador é muito rica, né, em termos de tudo, né? Pulsa. Você tem essa impressão de que as coisas estão acontecendo simultaneamente e muita coisa, né? É incrível aquela cidade. Então, a dança, a música, né, o sincretismo religioso, enfim, muita coisa acontecendo. E aí a gente tinha uma produção, eu acabei fazendo um teste, entrei, porque na época eu estava... foi uma ruptura que eu tive com um grupo de dança, que a gente tinha um grupo de dança independente, e é engraçado porque minhas histórias são todas... Nessa época eram 10 mulheres, 10 meninas, né? A gente criou o Grupo Salto. Era uma relação, era uma dificuldade danada, né? Pra gente fazer tudo, né? Investir. E uma das participantes, uma das integrantes era a Daniela Mercury. Olha só. E a Dani, na época, não cantava. Quer dizer, ela queria cantar até durante... Eu falava, gente, não faz o menor sentido cantar que a gente está dançando. Eu acho ótimo que eu lembro lá atrás, a gente, né, naquela luta e tal, e mal sabia que ela ia por esse caminho e eu ia por outro também, porque nesse momento lá no SBT... eu assumi o programa Video Jovem, Video Jovem, que era tipo uma MTV que não existia, mas lá de Salvador. Caramba. Mas era Red Hot Chili Peppers, entendeu? Era tudo eu falando lá, toda com uma produção. E, paralelo a isso, eu fazia o Terra Magia, que era que era tipo, bem Bahia mesmo, sabe? Tambores e tal. Terra Magia trazendo Armandinho, sabe? Dodô e Osmar, fazia toda aquela parte mesmo da música baiana, né? Da raiz, como diz.
E aí eu produzia, fiquei nisso um ano, quando eu falei, gente, eu tenho que dar um rumo na minha vida, porque eu ganhava muito mal, não tinha conseguido, eu saí um pouco da dança, mas continuava, assim, realmente precisava dar um upgrade, né? Eu falei, como? Aí eu vi na Veja o novo jornalismo do SBT, então eu não sei porque eu falei, eu quero fazer parte disso. Não foi uma coisa assim, muito pensada, foi, acho que mais instintivo. Eu falei, vou mandar o meu currículo. E aí depois o pessoal até brincava, falava, gente, essa menina é louca, mandou um currículo, faz o Terra Magia, ela quer fazer parte aqui. E só que eu vim assim, na base da coragem, falei, eu vou a São Paulo e vou pedir para fazer um teste. Eu cheguei aqui, eu gosto de falar isso porque tem muita gente que é nova, né, que acha que, eu acho que talvez hoje a atitude seja diferente, mas que as coisas não acontecem. Gente, se você se colocar num lugar, né, se você for atrás do que você realmente deseja. Cheguei aqui, liguei, na época só um telefone, né, direto para telefonista, perguntei, eu gostaria de falar no jornalismo, por favor. Aí a menina falou, é com imediato? Aí eu falei, nossa, gente, adorei. Eu falei, por favor, imediato. Eu, achando que era assim, imediato? Era o imediato muito diretor, bom. Sabe? Então, Luiz Fernando Imediato, eu lá sabia, não sabia nem quem era, porque eu nem tinha Google para googar, né? Não sabia nada. Aí eu falei, pois não, eu falei, tudo bem, olha, eu tô aqui. Aí eles estavam com tanta coisa na cabeça que eu falei, minha filha, vem aqui, faz um teste. Fiz um teste, até que nós gostamos de você, e assim eu entrei. Caramba. Como apresentadora, locutora, noticiarista, porque vamos também voltando no tempo, uma época que o primeiro âncora do telejornalismo foi o Boris. Sim. Não existia nem, né? Sim. Era um locutor noticiarista. E eu fiz todo o curso para locutora noticiarista, mas eu não podia entrevistar, não podia porque eu não era jornalista. Aí, bom, a partir do momento que eu entrei, claro que você é picado pela, né? A mosquinha, que é muito boa, assim, é isso, a gente vai atrás mesmo da notícia, da história, mas achando que tem que tirar o pior. Naquele momento era isso, né? Não vamos deixar passar, tem que pegar o pior daí. Eu acho que isso é uma grande diferença hoje, como eu vejo. Mas aí, enfim, fiquei anos, fui para o jornalismo esportivo, porque também eu acho que eu senti que eu precisava desse... Tinha a ver comigo, né? Um espírito, vamos dizer. Eu me sentia muito melhor falando das superações, das conquistas, das histórias de pessoas que vieram, assim, de uma situação muito vulnerável e porque com talento e com um investimento nesse talento, ganham uma medalha de ouro, né? Chegam a um lugar que jamais poderiam imaginar. Então, jornalismo esportivo para mim tem um papel, assim, maravilhoso, no sentido de mostrar a força e o poder do ser humano, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta ainda, de alguma forma inspirado pela universidade, enfim, pela academia, e uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade é o que é um lead. Então, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso de fato, o lead é aquele início da construção da matéria, ele te dá ali um indicativo do que você vai, qual é o objetivo daquela história que você está contando, né? Então, a gente tem lá algumas dicas, algumas técnicas que você tem que responder o que, onde, quando, por quê, como, enfim. Você tem lá uns indicativos, né, de coisas que você precisa apurar para poder contar aquela história. Mas no jornalismo construtivo, a gente tem algum elemento novo, talvez além dessas questões todas, tem algum elemento novo no lead? No lead, sim. Que aí é aquele que eu tava... Acho que no início eu cheguei a falar, porque você fala o que, quem... o que, quem, onde, como e por quê. E agora. E o agora. E o agora. Tá bom, a gente fala isso tudo. E aí? E aí? Tudo bem, tudo isso, mas e aí? Eu trouxe até... Porque o jornalismo construtivo tem sido para mim, assim, um mergulho numa... Eu acho que passa pelo autoconhecimento também. Perfeito. Então, eu tenho estudado muito e colocado isso, né, em perspectiva mesmo comigo, com o meu modelo de mental, né? Como é que a gente encara a vida, né? Porque você pode ter explicação para tudo. Tá bom, aí aconteceu isso com você, a pessoa te traiu, o cara te passou a perna, sei lá, qualquer história, né? Falou, ali na esquina foi grosseiro com você, o vendedor, mas tá bom, e aí? O que você faz com isso, né? E aí, esse é o ponto. Como é que a gente vai para frente? Porque senão a gente fica no mesmo lugar.
Você vê que aí eu tenho numa palestra que eu faço, eu trago um vídeo da época do SBT, que eu substituía, eu fazia o TJ à noite, às vezes, eu fazia o local, e aí é muito engraçado, porque sou eu, anos 80, lógico, cabelos e né, totalmente diferente, mas a história é a mesma, entendeu? Perfeito. Era Bósnia e Herzegovina, mas é Sérvia, é tudo igual. Assim, a gente como olhando pela mídia ou pelas notícias que são divulgadas, né, que são exibidas, parece que a gente está no mesmo lugar, sabe? Assim, então a gente continua em guerra, né? Então a nossa economia continua realmente instável. Olha que a gente já está num outro, mesmo o Brasil vivendo uma crise como está vivendo, ele está em outro lugar. Não dá para comparar, gente, né? Mas a gente vai perdendo essa perspectiva ou essa noção de desenvolvimento, crescimento. E isso faz com que a gente sempre ache que não tenha como sair ou fazer diferente, né? O que mudou do tempo que você começou? O Muda Tudo tem quantos anos, mais ou menos? Muda Tudo, quando foi um jantar lá em casa que a gente, daquele chororô de todo mundo, eu falei, gente, aí eu chamei todo mundo um dia depois, porque eu falei, para onde vai o jornalismo? Não é possível que a gente não tenha uma perspectiva, pensando mais até em modelos de negócio. Mas aí, quando eu me deparei com, até foi um TED ele é do Positive News, depois eu tenho que pegar o nome dele aqui, porque às vezes são tantos nomes, porque tem muita gente. O jornalismo construtivo começou mesmo na Dinamarca. Perfeito. Mas tem eu até estou com um livro dela aí que é From Mirrors to Movers, exatamente, de espelho para né, para ação, né? Para ação, mudadores. E aí a Danielle Baptiste, que é uma também, ela na verdade, ela fundou uma plataforma, uma jornalista que fundou uma plataforma e fez um trabalho também muito relevante nos Estados Unidos. Enfim, foram trazendo toda essa abordagem diferente. Porque aí eu tô lembrando que quando eu vi foi o TED, né, que é o fundador do Positive News na Inglaterra, e o Sean Dagon é o nome dele. E aí eu falei, uau, gente, eu não me sentia tão jornalista, eu achava que eu tinha que ter um gostinho maior pelo sabe, falar negativo, assim, ou pela tragédia, ou pela, sabe, aquele dia que todo mundo fica excitadíssimo, sei lá, né, teve um acidente, caiu um avião, explodiu o foguete. Sobe a adrenalina e a gente... Só que eu não gostava disso, eu me sentia péssima, né, por causa da história dessas pessoas. Assim, não, será que eu falei, gente, eu tenho que ter um gosto maior, não pela tragédia das pessoas, mas pela notícia. Eu achava que notícia tinha que causar este impacto, né? E quando eu ouvi e vi que, peraí, é outra coisa. A gente está falando de uma forma de, imagina a responsabilidade, né? De dar um olhar para o mundo, para o futuro, como a gente vai elaborar todas as questões, porque a gente é complexo, né? O ser humano é complexo, a sociedade é complexa, então não dá para ser tão simplista assim, sabe? Não é tão, olha, aconteceu isso, né? E pronto, isso aqui é ruim. Então são os vilões e os mocinhos, entendeu? São as vítimas, são os algozes, né? Não, aí tem umas histórias fantásticas, assim, que a gente ficaria aqui falando horas, mas também de uma jornalista que foi fazer uma reportagem lá na África, tipo numa região que supostamente as mulheres eram extremamente frágeis, que viviam, né, sem muitos acessos desde a água, né, estrutura. E, no entanto, chegou lá, elas eram não eram extremamente felizes, mas eram extremamente potentes, assim, não estavam fragilizadas. Elas entendiam os desafios dela, as dificuldades, as carências, mas não se rendiam, não se entregavam a isso. Tanto é que elas criaram lá uma série de como é que chama, bijuterias, começaram a criar, e paralelo ao que elas tinham que fazer em termos de trabalho doméstico e até para sobreviver, elas tinham esse momento de criar, né, essas bijuterias lindas e vendiam. Então, uma junto com a outra foi, né, transformando um ambiente inóspito foi em algo criativo, em algo inspirador. E aí ela viu ali pessoas com muita potência, né? Não vítimas, porque aí a mídia
tende, de alguma forma, para fazer valer, né, uma história de que há sempre alguém para explorar o outro, sempre alguém ganhando, sempre alguém mentindo, sempre alguém, sempre um bandido, a vitimizar muito, né, uma sociedade. Né? Se a gente imagina aqui no Brasil, se a gente se olhar como potência e não como vítima, muda tudo, entendeu? Muda tudo. Pô, você acha que do início da fundação do Muda Tudo para cá, você vem percebendo avanços não só na receptividade dos leitores, enfim, dos espectadores em relação a esse conteúdo, mas sobretudo da importância desse trabalho, né? Você vem percebendo esse feedback positivo, ou os desafios, vocês percebem uma melhora na solução a esses... Então, aí eu até não falei, foi em 2016 que eu fiz esse jantar e a gente fez, aí as 5 acharam maravilhoso. Eu fiz uma apresentação na época, até eu coloquei o nome porque eram 4, Better News, tentando fazer uma coisa assim. Você já ouviu falar de notícia positiva? Você já ouviu falar de jornalismo construtivo? Bom, naquele momento ali, as 4 abraçaram, mas depois ficou só uma, que é a Patrícia Salamonte, mas porque elas falaram, olha, não vai dar, eu tenho outras coisas. Eu entendo, era toda uma nova jornada também de trazer uma abordagem diferente, ainda contaminada, porque tem um preconceito com notícia boa. Sim. As próprias redações. Se a notícia é boa, então não é notícia. Não vende, parece que não vende, né? Ou então, assim, o que você... Tá bom, é como se não fosse agregar alguma coisa, e ao contrário, entendeu? Contrário, assim, hoje em dia. Não é? Lógico que tem uma diferença assim, olha, salvar um gatinho que estava na árvore, isso é uma notícia, lógico, fofa, boa, mas é isso. Mas a notícia boa é aquela notícia, ou como eu gosto também de falar da boa notícia, é a notícia que ela não fica só num lugar, né? Ela traz várias perspectivas, né? Então, de lá para cá, assim, a minha mãe até hoje fala, o que você faz mesmo, Annalise? E vem cá estudar dinheiro? A pergunta seguinte, né? A seguinte. Mas o que é isso mesmo? Assim, tem uma certa ainda, talvez... uma leitura de ser algo raso, que é uma notícia positiva. Mas esse é o momento, eu acho que se você observar, e você como jornalista e com de propósito, você está vendo que estão surgindo várias plataformas que estão trazendo uma outra abordagem do mundo, né? Sim. De pessoas, de histórias que estão realmente impactando positivamente. Se antes aquilo era visto como algo menor, e a gente aqui que está no Cívico, por exemplo, né, nesse espaço que reúne iniciativas, pessoas que estão trabalhando para solucionar desafios, né, todos até ligados aos ODS da ONU, né, porque é importante qualquer e toda ação voltada para chegar a uma solução, para a gente avançar, né? Então eu acho que de lá para cá, se respondendo a sua pergunta, eu acho que já mudou, já fez diferença, as pessoas já estão mais receptivas, voltando um pouco no que a Arianna Huffington na época, que isso tem também uns talvez 4 anos ou 5 mais, talvez eu não tenha assim o tempo. Mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos. 5, 6 anos que ela saiu da Huffington, que ela vendeu. Isso. E ela falou o seguinte, eles descobriram que nas mídias sociais as pessoas gostavam de compartilhar mais coisas positivas do que coisas negativas. Claro, você não quer ser entendeu? O senhor mensageiro da tragédia. O mensageiro, né? O senhor da morte. Não, você quer falar sobre coisas... Olha que legal, olha isso, né? Tem esse lado que, ao mesmo tempo que a gente diz que o ser humano gosta de ver algo, né? Passou por um acidente, quer parar para ver... Todo mundo repete muito isso, mas eu acho que hoje menos e menos pessoas estão com este desejo de consumir algo que vai fazê-las sentir mal. Tem estudos mostrando que o quanto pode impactar a sua vida de forma negativa você assistir ou ler todo dia, né, só conteúdo negativos, né? A gente viveu recentemente, agora em 2018, na verdade ele é um fenômeno anterior a isso, mas em 2018, sobretudo aqui no Brasil, a gente sofreu uma onda avassaladora chamada fake news, né? Então, acho que o grande termômetro disso é que a fake news chegou no grupo da família, né? Então, eu WhatsApp, vi... a minha mãe, a minha tia, volta e meia eu recebia lá umas coisas, falei, pelo amor de Deus, que é isso, mãe? Não é isso, enfim, não vai acontecer isso. Mas quando
percebo você falando e quando entendo e pesquiso um pouco mais sobre o jornalismo construtivo, o que eu percebo é que o jornalismo construtivo ele é quase uma antítese às fake news, né? Isso. Queria te ouvir nesse sentido. O que você acha disso? Gosto disso, da antítese, né? Eu falo que a notícia boa notícia, a notícia construtiva, ela é como se fosse realmente o remédio, a cura para uma doença que a gente nem percebeu que estava, né, de alguma forma nela. E a fake news é algo que é assustador, né? Eu vi outro dia, acabei de ver no Netflix aquele documentário do Hack. Sim, como é que é o nome? Depois a gente pode até lembrar que é excelente. Isso. Que fala sobre privacidade, que conta a história especificamente da eleição do Trump, o nome da plataforma, né? Eu também estou aqui pensando. Daqui a pouco a gente vai lembrar aqui pra audiência. Daqui a pouco a gente lembra. Enfim, então é uma realidade, né? Eu não gosto de falar preocupante, porque aí a gente já fica também nesse lugar, estou preocupada, né? Está preocupada. Então, não é bom falar isso, mas é que faz ser necessário uma atuação ainda mais, vamos dizer assim, incisiva por parte de quem produz conteúdo. E de quem lê, né, uma atenção e um pé atrás, uma atenção maior para checar. No caso, assim, eu nesse modelo, neste momento da minha vida, que eu estou realmente buscando olhar as notícias até do dia a dia, né? Enxergar ali quais são os elementos positivos, né? Eu estou realmente todo o tempo entendendo que o fake news sempre é negativo. Né? Você começa daí. Sempre vai trazer alguma coisa bombástica, alguma coisa para, enfim, desconstruir a imagem de alguém. Né? Você conseguiu achar? Achei. O documentário chama The Great Hack. The Great Hack. E é baseado na história do Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, isso. Que é aquele escritório que usava de inteligência artificial. Isso. Foi contratado para fazer, né, toda a parte. A estratégia, em tese, todo o grande movimento era para conseguir bases de dados e percepção de o que a gente chama de machine learning, né? Que é as máquinas começarem a aprender um pouco mais com os algoritmos para o movimento de saída do Reino Unido da Europa. Brexit. Né, exato, do Brexit, exatamente. E aí isso foi usado em outros movimentos e existe uma teoria, parte da estratégia da eleição do Trump se baseava nessa tecnologia. Tinha russos envolvidos, e sempre tem que ter russos envolvidos para ficar, né? Enfim, mais emocionante. O documentário é muito bom, é uma excelente dica. Eu acho que até a estética é interessante, né? Ele mescla essa coisa das trocas de mensagem e tudo mais. Ele tem um ambiente que pega tanto que parece ficção, né? Impressionante isso. E o mais louco é você entender que você está nisso. Assim, que você é parte, você pode ser manipulado, né, facilmente. Eu acho que, pensando no papel de jornalista, você também como jornalista, comunicadores, estamos à frente de, né, plataformas, e trazendo conteúdo. É claro que para a gente está mais atento, né? A gente está mais atento a esse movimento. Mas a gente também pode acabar com a própria família, sendo, de alguma forma, olhando para algo já com uma desconfiança, mesmo que a gente não acredite, né? Porque aquilo contamina. Exato. Né? O sentimento é que não há imunidade, independente do nosso olhar mais apurado, da nossa preocupação, até da nossa, de alguma forma, o fato é que a gente não é imune a essas iniciativas, né? E eu acho que somos todos responsáveis, e não só jornalistas, porque hoje todo mundo produz conteúdo, né? Então, eu acho que é fundamental a gente entender a nossa corresponsabilidade ou responsabilidade, e aí entra também essa ideia do protagonismo de cada um na sociedade hoje, como cada indivíduo tem uma força e tem uma responsabilidade, né? Quando a gente fala do empoderamento vem com responsabilidade. Então, todos nós, né, somos veículos de notícias, de informação, de conteúdo. Exato. Então, antes de fazer qualquer tipo, antes de compartilhar, tem que checar. E aí, hoje já tem plataformas que fazem isso, que né, te ajudam a checar a fonte, porque até eu não vou dar spoilers aqui, né? Mas mostra bem, assim...
Como Exato. você pode facilmente entrar numa história sem nem perceber, né? E ser levado por ela, né? E ser levado por ela. Muito bem, a gente está inaugurando agora, com muito orgulho, um novo quadro no nosso programa, aqui no nosso podcast, que é quando a gente convida as pessoas, convida a nossa audiência para fazer perguntas sobre o tema principal, que no nosso caso aqui é jornalismo construtivo. Então eu vou tocar para você aqui na edição, na magia da edição, a gente vai deixar isso mais transparente, mas aqui vai a nossa primeira pergunta. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Aqui é a Isabela, eu sou jornalista, moro em Campinas. E eu queria saber como funciona na prática. É muito comum a gente ouvir que o jornalismo só transmite tragédia. Eu queria saber como é o engajamento do Muda Tudo através de jornalismo construtivo, se ele também atinge esse público mais tradicional. E se, na sua opinião, essa é a melhor forma de mudar a visão pessimista que as pessoas têm sobre o jornalismo. Ah, legal. Que bom, gostei. Legal, não é? É muito bom. Bom, vamos lá. Na prática, hoje a gente trabalha primeiro buscando já as inspirações, né, as histórias de pessoas e de iniciativas que estão realmente mostrando que é possível encontrar soluções para desafios muito difíceis, né? Eu me lembro, por exemplo, falando do The Correspondent, que é uma das plataformas da Dinamarca, e quando eles surgiram com essa proposta também dentro do jornalismo construtivo, a matéria que foi mais vista foi a que fala, que depois até posso mandar também, que eu não vou lembrar, mas é por que devemos dar todo o dinheiro ao morador de rua? Então ele vai explicando assim, que o morador de rua né, hoje é uma epidemia, não é só no Brasil, né, que tem essa situação de rua. Tem muitas pessoas no mundo todo. Sim. E aí vai mostrando como você pode solucionar isso, né? E por que isso é bom para todo mundo. Então, na prática a gente traz essas histórias e de alguma forma a gente faz uma curadoria do que já existe em termos de conteúdo, né? Dentro de, lógico, a gente faz uma edição e a gente busca, assim, não o hard news. Né? O hard news, eu acho que falo num jargão aqui, né? Muito jornalístico, mas a notícia do dia a dia, né? Ela... Tá ali, o buraco de rua, o que está acontecendo agora. Isso, né? A gente não é um canal que a gente consiga fazer, né, essa cobertura, mas a gente traz esse olhar através desses conteúdos que eu falei e também com histórias específicas. Até recentemente fiz uma entrevista com o Samuel Emílio, que está aqui também faz parte do movimento Acredito aqui dentro, sim. Por conta de uma polêmica que surgiu com a Tabata Amaral, né, a deputada, e aí falando sobre polarização. Perfeito. Quer dizer, são assuntos que a gente traz para uma perspectiva assim, né, existe aí um ruído, uma ruptura, uma questão que está sendo vista, ou pelo menos falada de uma forma que é polarizada, né? Não, isso tem mais desdobramentos, tem camadas, né? Exato. Então, no dia a dia, a gente hoje faz muito isso. Eu acho que se você olhar o noticiário do dia a dia, que hoje eu acompanho, né? Muitas mídias estão aí todo o tempo, né? Está muito centrado em questões que a gente já conhece, que já são, que são mais polêmicas mesmo, né? Então, assim, não faz muito... É muito noticiário político e ele sempre tem... não é que ele seja construído para tal, mas na imensa maioria das vezes você tem percepções que ou são contras ou a favor a um lado. E se você é necessariamente contra aquele lado, você está a favor do outro. Ponto. E ponto. Você não tem mais Bom, eu não sou nem de um lado nem de outro, eu estou no meio. Acho que tem coisas aqui que fazem sentido e outras aqui que não fazem nenhum sentido, mas isso é como se você não tivesse espaço, né? Você é chamado de isentão. Ser isento virou algo negativo. Um palavrão agora, né? Que é um tremendo absurdo, né? Eu tenho o primeiro chefe, digamos assim, no jornalismo, foi um editor de um jornal em Campinas. Ele, recentemente, acho que um ano e pouco atrás, eu encontrei ele, recentemente, olha só, né? Hoje, um ano e pouco atrás, é quase, né? Na timeline da vida, uma década. Mas encontrei ele e falei, João, o que você tá achando dessa história toda, né? De um lado, de outro. E ele falou um negócio que foi tão libertador, que é aquela coisa do que a vida te dá algumas premissas, e ele usou ali na minha frente, que eu achei ótima a resposta dele, que ele falou, eu não sei.
Eu não tô achando nada. Eu achei ótimo. Assim, é como se a gente não pudesse falar eu não sei sobre algumas coisas. Ou seja, não ter opinião formada sobre algo é quase um crime. Maravilhoso que você trouxe, Samuel, porque isso o jornalista era o detentor, né, de uma resposta, de uma verdade. Exato. E a gente hoje, pensando mesmo no que a gente está vendo no mundo, né, o mundo se abrindo, gente, a verdade não é uma só, né? Sim. O modelo não é um só. Então, o que tem que prevalecer? Lógico que tem que prevalecer, primeiro é a escuta que a gente não tem, né, entender vários lados, é isso, porque também no jornalismo a gente tinha, né, tem que ouvir os dois lados, mas são só dois lados, né? Excelente. E os outros lados? E os outros lados. E aí Perfeito. tem várias frases que trazem assim pra gente pensar quando a gente está ainda seguindo na resposta, né? Mesmo que não no dia a dia, na matéria do dia a dia, que é muito mais entretenimento, se você for observar o que tem hoje, mas a gente pegando um assunto ou mais, vamos dizer assim, que seja numa linha, né, da política, e se o outro lado estiver certo? Né? E se o vilão tiver alguma coisa positiva a agregar? Como é que a gente faz como jornalista? Se o herói fraquejou, né? Se o herói errou. E se o herói errou? Mas, gente, nós somos humanos. Exato. Né? E se a gente for a ferro e fogo, a gente vai ficar nesse lugar mesmo, que aí fake news... É o reino do fake. É o espaço para você disseminar, né? Claro. A dúvida. Isso, exatamente, né? Que aí gera o que? Angústia, ansiedade, a gente fica nesse ciclo que é realmente... faz mal à saúde e mal à sociedade, né? Como a gente fala, como é que você vai fazer uma mudança? Mas um país como esse. E aí, tem outras frases aqui até que eu posso... Você parou de ser curioso para se transformar no senhor da razão? É isso. A gente tem que ser mais curiosa e a gente tem que ter essa postura de ouvir, entender que tem vários lados, e o Muda Tudo, que aí no final ela pergunta, né, se a gente na prática, como é que é, se eu acho que isso é a mudança para realmente as pessoas pararem de achar o jornalismo negativo. Tá todo mundo bem cansado quando você fala, né, pelo menos a percepção e a pesquisa até que a gente fez, ninguém aguenta mais ouvir notícia ruim. Sim. Isso é, né, falado e cada vez mais. Eu acho que ficou essa pecha mesmo, que lá vem, né, jornalismo... Lá vem tragédia. Lá vem tragédia. Né? Já vem aquele né? Nossa, uma coisa que... Então, imagina se a gente tiver como é que chama? Última hora de notícia boa, né? Seria sensacional. Olha o que aconteceu, fantástico, né? Caiu o desemprego. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando sobre a escolha, né, da informação e tudo mais. Eu estou começando a ler um livro agora chamado A Dieta da Informação, do Clayton Johnson, que é muito interessante. A metáfora, enfim, a construção toda do conteúdo dele, ele diz que a gente é bombardeado com informação, né? Tem até esse conceito da infobesidade. Então, que a gente você não consegue digerir tudo que você consome. E o que ele fala da dieta da informação é que é importante e é possível escolher a informação ideal, exatamente como você escolhe um alimento ideal, porque não só a fake news, mas esse fenômeno do clickbait, né, que é o título que te pega ali, ele faz uma correlação entre isso e o açúcar, por exemplo. Quer dizer, você busca muitas vezes em tipos de alimento específico um prazer imediato, uma micro-recompensa. A mesma coisa acontece com o alimento, por isso que é difícil você entrar numa dieta, é difícil você deixar de comer um tipo de alimento ali, te dá uma recompensa imediata, e ele faz essa correlação com o clickbait, com o fake news, porque você vai atrás de algo que acende uma luzinha no teu cérebro, né? Você percebe isso também? Quer dizer, a gente está de fato vivendo um momento onde a gente está sendo bombardeado, a gente não consegue digerir tanta informação? Isso mesmo. Eu não conhecia esse termo. Infobesidade. Infobesidade. É uma loucura, porque é isso, né? É difícil a gente realmente digerir, né? Tudo que vem, e vem às vezes sem você querer. É um desafio. Cada um de nós, eu, por exemplo, está no Instagram, né? Ou no Facebook, que realmente é uma plataforma que é complicada, porque, assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, né, tá mesmo impregnada e tem esse vício que a gente, ao longo dos anos, ao longo da vida, e tem também, se você for... né, todo esse conteúdo de neurocientistas falam dessa necessidade que a gente tem, né, de realmente é quase como que dá um choque, uma micro-recompensa, né? Então você sai em busca, sim, ou sai em busca ou de alguma forma você se alimenta disso, né? Mesmo sabendo que é ruim. É igual comida. Açúcar, dependendo do... Você não consegue largar, parece que você está... Se eu não assistia esse telejornal, eu não vou estar informado. E aí eu tenho que me informar, às vezes, quando ficou sabendo... minha mãe também, a gente sempre está citando aí, né? Olha, cuidado porque, sei lá, eu falei, tá bom, obrigado. Mãe, sei lá, vai
fazer uma aula de arte, sabe? Fazer alguma coisa, porque isso não te faz bem. Me lembro quando teve aquele ataque terrorista na França, que ela me ligou, tô 3 dias sem dormir. Eu falei, com todo respeito, não está adiantando nada. Você não vai trazer a vida de ninguém de volta. Se você quer realmente fazer alguma coisa, quer ficar melhor, vai para lá e ajuda as pessoas que estão lá, ou manda algum dinheiro, faz alguma coisa. Eu acho que isso é muito o que também para mim é um ponto bem forte aqui do jornalismo construtivo, é esse engajamento, né? Que é o e agora que você falou, né? Que é o e aí. E o que você pode fazer? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade, ou para que isso não aconteça mais? Isso. Ou para ajudar as vítimas? É esse o ponto. E a gente vê muita gente, e cada vez mais, eu acho que, não sei se é uma percepção, talvez porque a gente abre aquela janelinha, portinha, né? E começa a entrar nesse mundo que você vê e fala, gente, tem muita coisa boa acontecendo. Temos mais uma pergunta aqui, Vamos. de mais um ouvinte, vou colocar aqui, da Márcia Marcon. Olá, equipe do De Propósito. Sou Márcia Marcon, jornalista. Sabemos que o jornalismo deve primar por reportar a verdade dos fatos. E os fatos que nos cercam nem sempre são positivos. Como o jornalismo construtivo leva essa cultura da positividade às redações e como ele atua na construção da reportagem? É um pouco do que a gente está conversando agora, né? Mas eu gostei que ela falou, nem sempre. Porque nem sempre é positivo. Mas isso não quer dizer que sempre é negativo. Né? Perfeito. Então, isso começa daí. E a outra é, como é que você olha para o fato, a verdade dos fatos? Aí é o que a gente estava falando, né? Assim, é claro, e vamos, aqui podemos falar entre nós e com os nossos ouvintes, né? Não existe imparcialismo, né? Imparcialidade, desculpa. Perfeito. Não existe. Todo mundo é parcial. Sim. Né? Então, por isso a gente tem É que uma ter utopia, né? É uma utopia. E quando a gente nega isso de alguma forma, ou reforça essa ideia falsa, a gente está fazendo um desserviço, né? Acho que é importante dizer que sempre há uma percepção, um ponto de vista, né? Sempre. Então, por isso que a gente, como talvez a pessoa que esteja, né, no caso, cobrindo alguma história, tem que ter isso muito claro, assim, que você pode estar sendo levado por uma visão ou por uma... Seja ela mercadológica, seja ela ideológica, mas sempre há um viés ali, Há um né? viés, né? E aí eu vou trazer aqui os 5 mandamentos do jornalismo construtivo, Legal. que é bem legal, que, aliás, assim, é bom falar que a base do jornalismo construtivo é a psicologia positiva. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, é que traz essa abordagem que é dos mandamentos que fala o seguinte: primeiro você tem que, para você mudar a forma de ver os fatos, que a gente já está condicionado também, a gente falou, né, do condicionamento, ou do vício, né, isso é inerente do ser humano, né? A gente, para sair do lugar, a gente tem que, para quebrar um padrão, não é fácil, né? Então, como é que você quebra esse padrão do jornalismo? Né? Que tem toda uma boa intenção, tem todo um valor, né? Mas precisa sair desse lugar que é a verdade dos fatos, é negativa, né? Então, primeiro eu falo, expand the mind, abre a mente. A gente tem que fazer um exercício, saindo um pouco do viés também, né? Do ser imparcial, ou de sair do seu contexto, né? A gente olha por um contexto, não tem como. Storm the brain, né? Chacoalhe as ideias. Né? Peraí, não é essa necessidade de você... Por isso que talvez o dia a dia, a notícia do dia a dia não caiba tanto, porque você tem que formular e embalar, né, uma história ou um fato rapidamente para poder isso estar no ar ou entendeu? Trazer um resultado imediato sem muita elaboração, né? E aí, change the question, mude a pergunta. Como é que a gente pergunta aquilo em formato, né, que é você já, de alguma forma, é quase como se eu falasse assim, mas tá difícil a vida, né, para você. Aí você vai falar o quê? A maioria, né? Pode ser que ela fale assim, não, para mim não tá. Aí você até fica chateado, que a pessoa, não, como assim, não concordou comigo, né? Mas verdade. A tendência é você ir no mesmo tom, né? E a outra, conte a história completa. Qual é a história completa? Não é uma história que tem os dois lados, né? Tem uma história aí que vai além. Então, é também um trabalho, né? E dessa forma você move o mundo. Então, a gente consegue sair, sim, de um modelo que está calcado em fazer a verdade prevalecer, né? Ser vista, mas não basta. Sabe aquela coisa, só amor não basta? Só a verdade não basta, gente. A gente precisa ir além, porque com a verdade você faz o quê? Eu tenho a verdade. Tá bom, e aí?
bom, muito legal. E eu queria dizer para nossa audiência, já que a gente está falando de boas notícias, eu queria oficialmente dizer aqui que nós teremos um podcast quinzenal que é o Jornalismo Construtivo. Né? Isso aí. Vai ser muito legal. Ele vai acontecer a partir de setembro agora, quinzenalmente, às terças-feiras. Ele vai fazer parte aqui do Hub de Propósito. Então, pra gente é uma honra, uma alegria. Eu adorei a gente estar conversando aqui. Eu já fiquei muito empolgado com as histórias boas que a gente vai poder contar, com as perspectivas diferentes que a gente vai conseguir trazer aqui pra mesa, né? Então, isso pra mim é muito encantador, assim. Eu fico muito ansioso para que o podcast estreie rapidamente, né? Então, vai ser um prazer, viu, Ana, ter que contar com vocês aqui, o pessoal do Muda Tudo. Vai ser uma honra. Samuel, eu falo o mesmo, assim, o De Propósito, para mim, já, cara, eu olhei e falei, nossa, que fantástico, assim, porque legal. Vocês trazem, isso reforça, né, a importância da gente mostrar que realmente faz sentido em termos mesmo de coletivo, né, a gente falou coletividade, assim, vamos mostrar as potências, vamos nos engajar, né, nessa mudança. Pode parecer um papo de abraçar a árvore, né, mas não é, porque Não é. É algo que você tem um papel, você que eu digo que está ouvindo, Sim, todo nossa mundo, gente. né? Assim, não é jornalista, não é empreendedor, somos todos nós, né? Isso. Então, assim, é uma honra estar aqui fazendo parte dessa jornada do De Propósito, desse portal maravilhoso. E eu que agradeço essa oportunidade. Legal, vai ser muito bacana. Então não perca, a gente deve em breve dar mais informações, novidades sobre esse lançamento, mas Jornalismo Construtivo vem aí. A gente vai lançar em setembro, fique ligado. Bom, então é sempre bom lembrar que você que está nos ouvindo aí pode estar aqui desse lado, à frente desse microfone. Então envie sua sugestão de tema ou conte sua história pelo colabore@portaldepropósito.com.br. Lembrando que a palavra de propósito é de mudo. Então também não deixe de nos acessar no portal, no Instagram, nosso perfil no Instagram é o @portal de propósito e no YouTube é só jogar Portal de Propósito que você encontra diversos conteúdos por lá. Então mais uma vez, muito obrigado, Ana, valeu de verdade, de coração. Valeu muito, obrigada, Samuel. Então até a muito próxima, bom. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau.